O governo federal vai disponibilizar para os estados afetados por desastres naturais como cheia, seca e deslizamentos de terra 15 bilhões de reais para a construção de 8 mil unidades habitacionais. A medida anunciada hoje pela presidente Dilma Rousseff vai beneficiar os moradores de áreas de risco do interior do Amazonas. Segundo o vice-governador do estado, José Melo, que acompanhou o lançamento do novo programa esta manhã em Brasília, o Amazonas já solicitou o recurso no Ministério das Cidades e a previsão é que o dinheiro para o início da construção das casas seja liberado em 30 dias. O Ministério Público recorreu esta manhã da decisão do júri popular que na noite de ontem absolveu 2 dos 5 PMs acusados de balear e roubar um adolescente durante uma abordagem policial há 2 anos. A ação dos PMs foi gravada por câmeras de um supermercado e chocou a opinião pública na época. Os soldados da Polícia Militar, André Castilhos, autor dos disparos, e Rosivaldo Ferreira, foram considerados inocentes pelo júri popular em um dos julgamentos mais longos dos últimos anos, que durou 13 horas. Para livrar os réus de 30 anos de cadeia pelos crimes de tentativa de homicídio e roubo qualificado, os advogados de defesa usaram um vídeo inédito que não foi liberado para a imprensa na época do crime. As imagens mostram um grupo de adolescentes momentos antes de Michel ser cercado pelos policiais. Os menores, entre eles uma adolescente, efetuam pelo menos 2 disparos contra a equipe policial. Excelência, nós estamos diante de um processo que pode ser um dos maiores erros policiais do Estado do Amazonas. Já o promotor de justiça, Edinaldo Medeiros, usou o argumento de que o vídeo mostrado pela defesa não justificava a ação dos policiais, que, segundo ele, não teriam dado chance de defesa para o adolescente, que foi atingido por vários tiros. Uma defesa se vira contra o promotor de justiça, contra o Ministério Público, como se ele tivesse produzido uma imagem que é clara. Depois dos argumentos do promotor de justiça e dos advogados de defesa, o júri popular teve meia hora para decidir o futuro dos PMs. A decisão foi unânime. No dia tal, na hora tal, no local tal, a vítima recebeu o disparo de arma de fogo? Essa é a pergunta que a gente faz para os jurados. Eles responderam não, entendeu? Então, se a vítima não recebeu o disparo de arma de fogo, não tem tentativa de homicídio. Então, eles absolveram o réu do primeiro quesito. Aí eu passei para o outro quesito com relação ao roubo. Eles também, novamente, afirmaram que não houve subtração, né? Também no primeiro quesito. Então, absolveu também com relação ao roubo. E com relação ao último quesito, com relação ao Rosivaldo, também responderam que não. O vídeo periciado pela Polícia Federal apareceu trazendo a verdade dos fatos. E os jurados convenceram-se, diante dos fatos, que se mandassem esses policiais para a prisão, iriam condená-los à morte. Eu queria primeiramente agradecer a todos que acreditaram na minha inocência. Justiça foi feita, graças a Deus. Depois da decisão do júri popular em absolver os 2 réus, o Ministério Público disse que vai recorrer. De acordo com o MP, o júri popular foi contra todos os pontos colocados pela acusação. Não se pode tolerar que um agente do Estado, daquela forma, viu e demonstrado claramente lá, atirasse contra o menor, ainda que esse menor tenha alguma conduta reprovável, ainda assim não se autoriza. Nós não temos pena de morte no Brasil. Segundo o advogado de André Castilhos, Glenn Wilde, os soldados foram afastados de suas funções uma semana antes do caso vir à tona e aparecer na imprensa. O advogado informou que vai pedir a reintegração dos PMs à corporação. A Polícia Civil divulgou hoje o retrato falado do suspeito de estuprar mulheres em Manaus. Não há informações sobre nome e idade ou número de vítimas. Segundo a delegacia responsável, o suspeito age em um matagal próximo à Avenida Altasmirim. A polícia informou também que o acusado costuma usar calça jeans, camisa polo, boné e mochila. Qualquer denúncia pode ser feita pelo Disque Denúncia, o número é 181, ou pelo telefone 3584-0477. Um casal foi preso esta manhã com 50 quilos de drogas na feira da Parnaí, no bairro Educandos. A polícia recebeu a informação por meio de denúncia anônima de que a droga chegaria no porto, vinda do Paraguai. O homem de 28 anos e a mulher de 22 foram encaminhados à cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.
As denúncias contra oficinas clandestinas que instalam gás natural veicular, o GNV, em Manaus, aumentaram nos últimos meses, segundo o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. Ainda não se sabem os números oficiais, mas, segundo o IPEM, a prática é ilegal e o risco de acidentes fatais é o maior perigo. O assunto já foi discutido em reunião na sede do IPEM. Representantes de oficinas legalizadas falaram dos riscos e principalmente da pouca quantidade de fiscalização nos postos que abastecem GNV. Se não houver esse policiamento, essa rigorosidade, o que vai acontecer vai, com certeza, como aconteceu no Rio, São Paulo e em outros estados, essa fatalidade de vir trazer a óbitos pessoas que, com certeza, por falta dessa fiscalização, vieram a ter esse tipo de problema. O perigo é realmente grande e exemplos não faltam. No ano passado, no estado do Rio de Janeiro, uma mulher morreu e outras 6 pessoas, incluindo o bebê de 1 ano, ficaram feridas depois de uma explosão no carro movido a gás em um posto de combustível em São Gonçalo. O advogado do posto afirmou que o kit gás estava irregular. O órgão responsável em vistoriar os postos, até hoje, isso não aconteceu. Por enquanto, só 2 oficinas estão credenciadas a fazer a conversão do GNV em Manaus. E só existe uma em processo de homologação. E até lá, o diretor do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas garantiu que a oficina não pode instalar o kit. Elas não podem realizar a instalação de kit, né? Nós temos um caso que está no processo de transição. Após essa auditoria, será dado o certificado definitivo ou um prazo maior para que ele se adeque. Nesse período, ele não pode fazer a instalação. O diretor garantiu também que vai intensificar as fiscalizações nas oficinas na capital. Nós vamos intensificar as fiscalizações eventuais. É uma garantia para o Estado, porque vai verificar que realmente aquela oficina continua com as mesmas condições que foi aprovada anteriormente. E isso nós vamos intensificar. No próximo bloco, um incêndio destrói uma casa no bairro Flores, em Manaus, esta tarde. Por sorte, ninguém se feriu. E veja também, o 6º filhote de peixe-boi foi resgatado em Manacapuru. Ameaçados de extinção por conta do comércio ilegal, especialistas alertam também para a vulnerabilidade desse mamífero agora no período de seca. Os detalhes daqui a pouco aqui no Band Cidade.